A coluna Penal em Foco, ela, enfim, tem colunas sobre diferentes assuntos de direito penal, mas elas são de 2019, quando o mundo era completamente diferente. E aí acho que talvez seja importante começar perguntando o que mudou de lá para cá e se, na verdade, o mundo também é outro quando a gente fala em direito penal. Na verdade, o espaço de tempo quando se fala disso é muito curto, né? Comparado, enfim, a tanta coisa que aconteceu no mundo, imagino que as réguas sejam diferentes. Enfim, queria saber se o mundo mudou muito quando se fala em penal e se essas discussões, elas ainda são válidas hoje. Bem, então, obrigado, Letícia, pela pergunta. Você me pergunta se o mundo mudou muito desde que os artigos... O mundo, na verdade, para o direito penal, né? Porque a gente sabe que várias coisas aconteceram, mas essas discussões que a gente tem no livro, embora elas tenham uma contextualização do momento, se elas fazem sentido agora. Tá, você me perguntou se as discussões do livro fazem sentido agora. O livro da coluna Direito Penal em Foco coleciona todos os artigos que foram publicados nessa coluna do Jota, que é organizada por mim, pela Heloísa Estelita e pelo Alor Leite, durante o ano de 2019. Os artigos saíram em 2019. Você está me perguntando se o que esses artigos que saíram no mundo pré-pandêmico ainda teriam a dizer para nós nos dias de hoje. Eu te responderia que o mundo, a minha visão, o que houve de mudança não toca no essencial e nos tópicos de que os artigos do livro cuidam. Os artigos cuidam de alguns problemas que são, ainda que tenham alguma referência temporal específica, como, por exemplo, um artigo do Eduardo Viana sobre o dolo, no caso de Brumadinho, ou um artigo meu sobre a legítima defesa no projeto de lei anticrime, que acabou, em boa parte, virando lei. Todos esses artigos fazem considerações que vão muito além da ocasião para a qual eles foram escritos. São sempre artigos que se baseiam em fundamentos que são sólidos e que vêm de mais diria, 200 anos, que as raízes da doutrina do direito penal vêm de um mundo que é muito mais, que já mudou muito mais do que essa pequena mudança que ocorreu de 2020 para cá. Assim, eu acho que dizer que o mundo mudou completamente é um pouco exagerar um pouquinho a importância do nosso ponto de vista local. Sim, e eu acho que é justamente a impressão que eu tinha, né? Embora a gente tenham várias coisas acontecido, é difícil você mudar algo que tem, enfim, bases meio centenárias, né? Se a gente for pensar, embora também tenham casos, vocês trazem casos de notícia, né? E casos pontuais para, enfim, para partir para uma discussão mais ampla. E acho que é justamente esse o ponto de você ter um livro como esse, né? Porque você traz algumas discussões que são as discussões do momento e a doutrina que há por trás disso. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que talvez seja interessante de a gente pensar, que é meio pensar quais são, talvez, enfim, esses episódios, esses casos que vocês trazem. Eu, enfim, estou com o livro aberto aqui para a gente falar, mas que podem ser interessantes para a gente exemplificar isso que a gente está falando, né? De casos pontuais que trazem doutrinas que são ainda, enfim, questões hoje para nós. Só para, enfim, não parecer que a gente está falando de algo antigo. Sim, a grande verdade é que a ideia do livro, Letícia, foi baseada no nosso reconhecimento de que os trabalhos que saem na coluna não deveriam ficar esquecidos. Existe aquele provérbio, aquele dito de que o jornal da véspera enrola peixe, mais ou menos assim. E a gente tem a pretensão, se é justificado ou não, isso o público leitor é que vai poder julgar olhando o livro, mas a gente tem a convicção de que os trabalhos que a gente escreveu, que o nosso grupo escreveu e que foram publicados na coluna, teriam um interesse muito mais perene, né? Mais abrangente do que só daquela semaninha em que eles aparecem numa chamada na primeira página do
do site, e essa que foi a nossa preocupação em meio que eternizar um pouquinho. A internet está sempre em fluxo, né? E o que a gente tentou fazer com esse livro também, de certa forma, é dar um aspecto um pouquinho menos passageiro, apesar de o livro ser um e-book, apesar de ele estar disponível sem que as pessoas tenham que fazer de ocupar um espaço numa estante. Apesar disso, a ideia é que o livro seja algo um pouquinho mais permanente, porque a gente acredita que as ideias que estão nele presentes são, de certa forma, um pouco permanentes. Apesar de que também estamos reconhecendo que tudo é passageiro no direito, também muitas coisas são relativamente passageiras, mas existe o que é completamente efêmero e o que tem ainda alguma persistência. A gente acredita que os trabalhos que a gente está fazendo caem nessa segunda categoria. Ótimo. E aí eu acho que tem uma pergunta que é mais ampla, que tem a ver com o livro e que não, que é o seguinte, eu não sei se dá, provavelmente não dá para comparar com outras áreas do direito, mas a impressão que a gente tem é que quando se fala em direito penal, ele é menos mutável e acho que as questões, talvez, embora elas se transformem, as questões da sociedade se transformem, isso não é algo que vai mudando talvez automaticamente. Então, ele é menos mutável, e aí a minha questão talvez é essa. Se ao mesmo tempo em que as bases são centenárias, ele consegue, ou deveria conseguir, ou tem conseguido, acompanhar as mudanças da sociedade. Estão me perguntando se o direito penal, apesar de ter bases centenárias, consegue acompanhar as mudanças da sociedade. Eu diria que o direito como um todo, ele não pode caminhar no mesmo passo que a sociedade caminha. É porque um valor fundamental de todo ordenamento jurídico é segurança, previsibilidade, estabilidade nas relações. E se você. O dinamismo meio que se choca com tudo isso. E criatividade é justamente você estar aberto para aquilo que você não sabe o que pode vir a ser. E o direito te dá planejabilidade, que às vezes é o contrário dessas tendências. E o direito penal, que cuida, claro, da situação em que um sujeito pode vir a perder aquilo que lhe é mais caro, que é a sua liberdade de locomoção, claro que para o direito penal a segurança tem um valor ainda maior do que para outros ramos do direito. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre acreditei, e eu acho que os autores desse volume também compartilham dessa crença, que o novo, o atual, o passageiro e o permanente não estão em conflito um com o outro, não ficam separados um do outro, mas que para você trabalhar em cima de um problema atual e um problema, por exemplo, tem aqui um trabalho da Luiz Stelita e do Aldo de Paula Júnior sobre uma decisão concreta do STF, ou trabalhos sobre o não recolhimento de ICMS, também que foi objeto de uma decisão do STF, trabalho do Alaor Leite e do Ademar Borges. Tem trabalhos sobre temas bem específicos, sobre decisões concretas, mas que ainda assim cuidam dessas decisões, claro, com base nesse arcabouço teórico que não é de hoje, não é de ontem, mas que vem sendo elaborado há muitas gerações. E justamente o que vem sendo construído há muito tempo, isso teve oportunidade de ser aperfeiçoado, e a nossa tarefa hoje não é só recepcionar isso e aplicar de forma cega, é continuar a testar e a melhorar as ideias, a tradição que a gente recebe em mãos, para entregá-la ainda mais aperfeiçoada para a próxima geração. E eu acho que tem uma discussão que eu, enquanto jornalista, ouço muito, e é uma discussão de fora do direito, que é, por exemplo, em relação a justamente essa continuidade, essa perenidade, o fato de ser baseado em regras e normas e convenções sólidas que não mudam de forma tão dinâmica. E como você bem falou, não é para mudar de forma tão talvez reflexiva, né? No sentido de
refletir algo específico que aconteceu. E aí uma discussão que acontece muito, por exemplo, o Código Penal, e eu estava lendo e essa discussão aparece rapidamente ali em um dos artigos, que a gente tem um Código Penal no Brasil das décadas de 40, e aí em algumas discussões, principalmente, por exemplo, isso é tratado lá de uma forma diferente, discussões sobre criminalização do aborto e coisas desse tipo, em que há algumas mudanças sociais, mas ao mesmo tempo, enfim, em diferentes direções. E aí um argumento que sempre aparece, eu enquanto repórter ouço muito, o Código Penal é muito velho, essa lei, essa existência desse tratamento do aborto num código muito antigo não funciona mais. Então, você acha que se trata disso? De talvez a gente pensar, talvez que as coisas não funcionem mais porque talvez elas são de um tempo anterior, digamos assim? Eu acho que esse tipo de argumento é um pouco. Eu diria que ele é pouco sofisticado, na minha opinião, porque o fato de uma lei não, que significa não funcionar, significa que as pessoas não a respeitam. Isso, bem, se a gente for olhar, no aborto isso acontece, mas isso também acontece na corrupção, acontece na violência doméstica, São acontece leis novas. um monte de delitos, especialmente todos os delitos que têm uma estrutura em que você não atinge uma vítima que pode reclamar, vão ter esse problema de implementação. E o aborto é assim, a corrupção é assim, que em geral ela ocorre com duas pessoas que estão de acordo umas com as outras, crimes ambientais também vão ser assim, violência doméstica também vai ser assim. Então, esse argumento me parece que ele ainda não toca no aspecto essencial, que é diferenciar quais são os problemas de implementação que geram, talvez, uma necessidade de você mudar a norma e quais são os problemas de implementação que geram, pelo contrário, uma necessidade de você insistir na implementação, de você alocar recursos para descobrir, para tornar clara aquilo que os criminólogos chamam de cifra negra, que são os delitos que não chegam a ser descobertos. E, do outro lado, assim, a idade do código, claro, o código, eu acho, eu já disse em algum lugar também, lei, às vezes a lei é ruim também por ela ser velha, mas não é porque ela é velha que ela vai ser ruim. Homicídio e furto, tudo isso, aliás, as definições que o Código Penal apresenta para esses tipos antigos, muitas vezes são muito superiores às definições que aparecem em legislações supostamente modernas. Quase toda legislação fora do Código Penal, que é bem posterior a ele, em termos técnicos, consideravelmente inferior à legislação, ao que está no Código Penal. Então, de novo, eu acho que só o argumento da idade também é um argumento um pouco sofisticado. Às vezes a idade é um problema, mas assim, código, como eu já disse outra vez, não é um iPhone, que tem que ser o último para quanto mais novo, melhor, não é assim. E aqui o que eu acho que a gente tem que sempre, a gente nunca pode perder de vista, é o fato de que quando a gente castiga alguém, quando o Estado coloca alguém, condena alguém e impõe uma pena, principalmente privação de liberdade a alguém, essa pessoa sente na própria pele, literalmente, todo o poder da sociedade organizada contra ela. E isso significa que o direito penal, para que esse indivíduo não se sinta justificadamente tratado como um mero joguete nas mãos do Leviatã, que é o Estado, que é a sociedade que é muito mais forte do que ele, o direito penal tem que ser especialmente impermeável a argumentos de moralidade pública, a argumentos relativos, sei lá, ao espírito do tempo, etc., porque isso é aquilo, de certa forma, pelo que o indivíduo não é responsável. Uma grande preocupação do direito penal vai ser sempre, então, a de meio que proteger o indivíduo dessas ondas, ou como, para usar uma citação do Kant, que gosto muito, ondulações serpentinas, uma serpente, ele
todas essas ondulações serpentinas, disso que o indivíduo tem que ser protegido, e boa parte da doutrina do direito penal é movida por esse ânimo de proteger o indivíduo disso e de meio que dar ao indivíduo um certo poder de ele determinar o que, assim, as consequências que vão ocorrer com ele. E ele vai determinar isso, como cidadão, por meio da legalidade, decidindo quais são os fatos que vão ser criminosos, e como indivíduo, por meio da ideia de culpabilidade, decidindo-se livremente por cometer um delito e, então, sofrer a pena que é combinada por essa decisão. Um último ponto antes de eu perguntar uma coisa de novo do livro, e acho que tem a ver com essa discussão maior sobre direito penal, e a gente, ao trazer isso junto com jornalismo, porque, enfim, é um site jornalístico, mas também as discussões ali são as discussões que estão nos jornais com o fundo do direito, se também, e aí eu queria perguntar um pouco sobre a percepção social sobre o direito penal, porque, enfim, falando numa perspectiva sociológica, talvez, a gente tem mudanças sociais em relação a como a gente entende pena e punição ao longo do tempo no Brasil e no mundo. Então, isso foi mudando nas últimas décadas de um modo diferente do século passado, talvez no início do século passado, por exemplo. Você acha que a percepção que se tem hoje, embora a palavra é isso e talvez o sentido seja esse, é de um direito penal muito ligado à pena no sentido de punição e algo de uma justiça punitivista e etc. Isso é uma percepção muito, talvez, social em relação a como o Estado é organizado e tudo mais, e você acha que isso acaba, talvez, influenciando como o direito penal é feito, ou por essa percepção social? Na doutrina existem várias, assim, cada geração parece que coloca algumas ideias na linha de frente e tenta entender o direito penal a partir dessas ideias. Uma ideia que até algum tempo era muito popular, a ideia de que a pena devia ser menos aflitiva, devia mais estar preocupada em reeducar e coisa assim. Uma ideia que hoje está bastante em voga é a ideia de que a pena é principalmente algo como assim um reproche da sociedade sobre o indivíduo, um juízo de censura da sociedade sobre o indivíduo. Então, de novo, está menos em primeiro plano o sofrimento do indivíduo e mais a parte comunicativa, simbólica da punição e coisa assim. E aí boa parte da discussão sobre os fundamentos do direito penal também vai ou defender ou questionar esse tipo de posicionamento. A minha posição pessoal é mais no sentido de que a pena é, sim, uma coisa bastante ruim, e não que isso, no sentido de que ela deva ser assim, eu simplesmente vou dizer, ela é assim, e se a gente, basta perguntar para quem está sendo punido se essa pessoa gosta do que está acontecendo com ela, se ela não preferiria escapar disso de alguma forma, e que, em razão disso, direito penal é coisa séria, a gente não pode tornar o direito penal, entender o direito penal como algo inocente, como algo inofensivo, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu diria assim, o direito penal é algo como que a gente é um médico para fazer uma intervenção muito severa, no sentido de você só vai fazer isso depois de pensar bastante, porque isso corta a sua carne, assim, o direito penal corta a carne de algumas pessoas, e isso a gente tem que estar sempre consciente, e quando isso acho que, de certa forma, esse aspecto da pena meio que desaparece um pouco da discussão mais geral, não porque as pessoas não atentem para isso, talvez elas atentam, mas elas sempre pensam que a carne que vai ser cortada é de um outro, porque o criminoso é sempre o outro. E elas não percebem que elas podem ser o próximo e que, além disso, mesmo essa decisão de realizar esse corte na carne de um outro também é uma decisão que sempre custa muito, até para quem está cortando, até para quem não está sendo cortado. O livro tem três grandes partes. Uma primeira
com artigos relativos aos fundamentos do direito penal, na verdade, com um único artigo do Hugo Soares, que é um doutorando meu aqui na Universidade Humboldt de Berlim, e refletindo sobre um livro bastante interessante de um psicólogo moral chamado Joshua Green, e tentando retirar das ideias desse livro algumas conclusões para o direito penal. A segunda parte cuida de temas ligados à parte geral. E aqui a gente tem vários temas que são vinculados às chamadas causas de justificação, ao estado de necessidade, à legítima defesa, um artigo da Heloísa Stelita e do Alor Leite sobre os chamados veículos autônomos, quer dizer, carros que dirigem sozinhos, sem motorista, e em que medida, se esses carros matarem alguém, você vai... em que medida o programador pode programar esses carros para eles tomarem decisões e no sentido de matar uma pessoa para salvar outra, isso... Ou um artigo meu e um artigo do Rodrigo Amaral, que é um professor do Rio de Janeiro, e sobre a legítima defesa, um artigo do Eduardo Viana, que é sobre o dólamo, no caso do Brumadinho, do Eduardo Viana escreveu uma monografia sobre o dólamo, diria que talvez a mais importante monografia em português sobre o dólar da autoria dele, e ele resolveu aplicar um pouquinho as ideias dele ao caso do Brumadinho, e um trabalho da Flávia Siqueira e da Isabelle Kazeker. A Flávia Siqueira é professora em Minas Gerais, a Isabelle Kazeker é doutoranda aqui também em Berlim, sobre problemas de consentimento em pacientes menores de idade, também é parte do tema de tese de doutorado da Isabelle. E depois vem muitos artigos de parte especial, alguns artigos sobre o conceito de funcionário público da Raquel Schalcon, que ficou um tempo aqui comigo em Berlim, um artigo do Gustavo Quandt sobre o crime de resistência no pacote anticrime, um artigo da Heloísa Stelita sobre Bitcoin, lavagem de dinheiro, um do Lucas Montenegro sobre delitos de organização criminosa, um tema sobre o qual ele escreveu também aqui na Alemanha. O Lucas é um doutorando meu também e que é assistente na Universidade de Halle, aqui também na Alemanha, e depois mais dois artigos de coautoria, Alor Leite, um com Adriano Teixeira, outro com Ademar Borges, sobre problemas de direito penal econômico, fundos de pensão, um deles, junto com Adriano, junto com Ademar, problema do não recolhimento do ICMS, e outro artigo da Luísa Stelita e de um tributarista de São Paulo, chamado Alda de Paula Júnior, sobre o recurso em habeas corpus 163334 do STF. Então, assim, eu acho que dá para ver que a gente não fez nenhuma seleção no sentido de dizer escrevam sobre esse tema, escrevam sobre aquele tema. De certa forma, o livro é bastante equilibrado, tem temas mais ligados a direito e tecnologia, como os trabalhos sobre carros autônomos e Bitcoin, tem trabalhos mais ligados a problemas bem fundamentais e bem filosóficos, como o do Hugo Soares, tem trabalhos mais dogmáticos, puros, como o do Rodrigo Amaral sobre a legítima defesa, e o meu da legítima defesa é meio que por ocasião do pacote anticrime, e tem alguns trabalhos bem em cima de decisões concretas do STF, como o da Heloísa Stelita e do Alaor Leite, com Ademar Borges, Alaor, e Heloísa com Aldo, de Paula Júnior. Então, eu acho que o livro muita gente vai encontrar alguma coisa interessante dentro desse livro.